Vocês conseguem se lembrar do filme O Exterminador do Futuro, por óbvio? Já ouviram falar em exoesqueletos? Vamos falar sobre a fronteira entre reabilitação e superhumanização. No cinema, pessoal, a gente sempre brincou com uma pergunta que dá medo e fascínio ao mesmo tempo. E se a máquina virar parte do homem e o homem virar parte da máquina? O Exterminador do Futuro colocou isso na nossa cara. Um corpo por fora, metal por dentro, força descomunal, olhos que enxergam como câmera e uma frieza que parece programada. E antes dele, a cultura pop já tinha preparado o terreno com Steve Austin, o Homem Biônico, do filme e da série que muita gente lembra como O Homem de 6 milhões de dólares, um astronauta reconstruído com tecnologia, com membros mais fortes, visão melhorada e capacidades acima do normal. A frase era quase um manifesto: podemos reconstruí-lo, podemos torná-lo melhor do que era. Eu sou o desembargador Konstantinov e trago até você o que talvez seja a versão real, contemporânea e silenciosa dessas histórias, os exoesqueletos e a fronteira delicada entre reabilitar um corpo e criar um corpo aumentado. Exoesqueleto, em linguagem simples, é como uma armadura inteligente usada para fora do corpo. Exoesqueleto. Pense num equipamento que envolve pernas, tronco e às vezes braços com estruturas mecânicas e motores que ajudam a sustentar peso, dar força e facilitar movimentos. Ele pode ser preso ao corpo como um colete com pernas metálicas, com sensores que percebem o movimento da pessoa e empurram junto, reduzindo esforço. Em alguns casos, a pessoa que não anda volta a ficar em pé e dar passos com a ajuda do equipamento. Em outros, alguém que anda, mas tem fraqueza, passa a ter mais estabilidade e muito menos dor. E há exoesqueletos feitos para trabalho pesado, sim. Em aeroportos, por exemplo, fábricas e depósitos, eles ajudam funcionários a levantar bagagens e caixas com menos risco de lesão na coluna. Aqui entra a primeira linha, a mais nobre, a reabilitação. Exoesqueletos já são usados em hospitais e centros de fisioterapia para pessoas com lesão medular, sequelas de AVC, doenças neurológicas, fraqueza muscular, desgaste severo. É tecnologia devolvendo dignidade. Ficar em pé de novo, reduzir dor, recuperar movimento, evitar complicações de ficar sempre sentado, ganhar autonomia. Este é o lado humano, terapêutico e civilizatório. Mas, sempre tem um mas, existe a segunda linha, e é nela que o assunto esquenta. Quando a tecnologia deixa de compensar uma deficiência e começa a ampliar capacidade. Ou seja, não é mais ajudar quem perdeu força, é dar força extra para quem já tem. É aí que entra o uso militar e experimental. Soldados com exoesqueletos que aumentam resistência, reduzem fadiga, carregam mais peso por mais tempo, carregam mais, saltam melhor, suportam impacto e, em alguns cenários, operam com sensores e visão ampliada. A tecnologia que nasce para curar passa a ter utilidade estratégica. E quando uma tecnologia vira vantagem em conflito, a velocidade do desenvolvimento dispara. É exatamente a passagem do homem biônico para o exterminador. Não no sentido literal de robôs assassinos, mas no sentido de uma lógica. Capacidade ampliada vira poder. E poder, se não for controlado, vira abuso. Aí entram as implicações jurídicas, porque o direito não pode ser espectador desse salto. No direito penal, surge a pergunta: o que acontece quando uma pessoa usa força artificial para cometer crimes? Pense em agressões em que a potência do golpe é multiplicada, em roubos com maior capacidade de imobilizar a vítima, em resistências violentas a abordagens, em destruição de patrimônio, em invasões. Se a tecnologia aumenta o potencial ofensivo, ela pode transformar o risco de um ato comum em risco grave. O Código Penal, em vários delitos, leva em conta meios empregados, intensidade da violência, perigo gerado e resultado. Uma ferramenta que amplifica força e reduz limitação física pode influenciar a análise do caso concreto, desde a gravidade do fato até a forma de execução e a dosimetria da pena, sem precisar inventar crime novo, porque o direito já conhece a ideia de meio capaz de aumentar o dano. No processo penal, o desafio vira prova. Quando um crime envolve tecnologia, não basta narrativa, é preciso perícia. Que equipamento era? Se estava em funcionamento? Se foi adaptado? Se havia sensores e registros? Se houve modificação ilegal? De onde veio? Quem forneceu? E aqui entram cadeia de custódia, laudos técnicos, rastros de compra, manutenção, logs, imagens e a necessidade de um contraditório real com peritos. A justiça não pode condenar por medo de tecnologia, mas também não pode absolver por falta de entendimento técnico básico. O processo precisa ficar à altura do século. Na Constituição Federal, o debate é ainda maior, porque toca em direitos fundamentais e em segurança pública. De um lado, a Constituição Federal protege a dignidade da pessoa humana, a saúde
saúde e a inclusão, o que apoia o uso terapêutico e reabilitador. De outro, ela exige que o poder estatal seja controlado e que a segurança seja exercida dentro de limites. Se uma tecnologia de ampliação física vira instrumento de coerção, abuso ou desigualdade, o Estado tem o dever de regular. E quando falamos em uso militar, entramos na lógica de direitos humanos, como garantir que a força aumentada não se torne violência aumentada. No plano internacional, a discussão se aproxima das regras sobre conduta em conflitos armados, responsabilidade do Estado, proteção de civis e limites éticos do uso de tecnologia em guerra. A ideia central, em linguagem simples, é: mesmo na guerra existem regras, e quando uma tecnologia nova muda a forma de agir, ela precisa ser encaixada nessas regras para não abrir uma porta para atrocidades modernizadas. E há, sim, um risco social silencioso. Se exoesqueletos e outras próteses avançadas se tornarem caros e restritos, nasce uma divisão nova. Quem tem acesso a aumento e quem não tem, se um dia existir trabalho com corpo ampliado, segurança com força ampliada, vantagem física comprável, a desigualdade deixa de ser só econômica e vira corporal. E isso não é ficção, é uma linha real no horizonte. No fim, a metáfora do Exterminador do Futuro serve como aviso, não como profecia. Arnold Schwarzenegger, com o olho de máquina e a força impossível, simboliza o medo de a tecnologia sair do controle e transformar poder em ameaça. Exoesqueletos, olhos artificiais, sensores e aumentos físicos são, ao mesmo tempo, cura e risco. Podem devolver movimento a quem perdeu ou podem virar ferramenta de violência e dominação quando usados sem limite. A conclusão é dura, mas necessária. Tecnologia sem regra vira arma, e quando o corpo humano vira plataforma de poder, o direito precisa chegar antes do abuso, não depois da tragédia. A sociedade vai decidir se o homem biônico será lembrado como vitória da dignidade ou se a lógica do exterminador será usada como desculpa para naturalizar força ampliada sem responsabilidade. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, curta este conteúdo, siga este perfil e compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque o futuro já começou e o que vai definir se ele será humano ou desumano não é a máquina, é o limite que a gente impõe a ela. Muito obrigado.